Bom dia, queridos irmãos. Quero fazer uma reflexão aqui a respeito da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versos 3, 4 em diante. E diz assim: A todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Deus quer nos resgatar desse sistema mundial. Só há um evangelho. E no verso 6 ele diz: Estou chocado de que estáis vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que a nós mesmos venha um anjo do céu e vos anuncie um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja considerado maldito. Anátema quer dizer maldito. Paulo reafirma que o cerne do evangelho, a morte expiatória de Cristo em nosso lugar, cujo poder nos tira das garras desse sistema mundial corrupto e corruptor e nos posiciona no reino de Deus. Colossenses 1, verso 13 nos diz: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os nossos pecados. O que é que nos perdoa, irmãos? É a lei? Não. O que nos perdoa é Cristo Jesus, através do seu sangue derramado por nós. Ainda nos versos 18 e 20, ele diz: Ele é o cabeça do corpo. Isso significa o corpo, a igreja. Cristo, cabeça. As coisas, ele diz aqui, por intermédio dele reconciliasse todas as coisas consigo, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue vertido na cruz. Através da morte de Cristo na cruz, ele reconciliou o mundo, ele reconciliou-nos no Pai, né? Nos dando paz. Então nós podemos ter paz, queridos irmãos. E a vós outros que no passado éreis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrou pelas obras mas praticadas, agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. A missão daqueles que estão fincados à lei é acusar. Você não faz isso, você não guarda a lei, você não guarda o sábado, você não dá dízimo, você não dá oferta, acusações. E nós, através do corpo de Cristo, podemos nos sentir livres de tais acusações. E se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouviste. Que evangelho é este? O evangelho do reino eterno, do reino vindouro, que vem para reinar conosco, que é Cristo Jesus, e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, na qual eu, Paulo, me tornei ministro. A partir da morte de Cristo na cruz, o evangelho do reino começou a ser pregado. Por quê? Porque Cristo
Quando ascendeu ao céu, ele disse: voltarei, voltarei. E lá na oração que ele nos ensinou, do Pai Nosso, ele diz: venha a nós o teu reino. O reino de Cristo virá a nós e teremos somente um reinado nesta terra, que é Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 16, nos diz: considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o mal, mas vivei como servos de Deus. Somos livres. Então, ninguém pode nos subjugar a lei da pedra. Que tu não faz isso, tu não faz aquilo, tu não isso, tu não aquilo, tu não aquilo outro. Ninguém pode, porque somos livres através do sangue de Cristo Jesus por nós na cruz. E ainda, achei interessante que lá no livro de Romanos, deixa eu achar aqui, a relação entre a lei e a graça que ele fala. Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas quando ela vive? Por exemplo, aí aqui ele cita o exemplo, da mulher, enquanto ela é casada, ela se submete ao marido. Depois que o marido morre, ela está livre para se casar de novo, Então ele diz lá no Romanos capítulo 7, que eu estou lendo: é assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante ao corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Entende, irmãos? Antes, o povo estava subjugado a uma lei de pedra, porque ele estava escravizado do mundo, escravizado dos faraós deste mundo. Quando Cristo veio, morreu, ressuscitou, Então, o que ele fez? Ele nos libertou desta lei. E agora, Cristo, nos faz livres através do seu sangue, mediante o corpo de Cristo. Nós pertencemos a Cristo, ao Evangelho de Cristo, pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados instigadas pela própria lei agiam livremente no nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. Mas agora fomos libertos da lei. Verso 6. Agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. É incrível, porque a lei escrita na pedra, ela apontava pecado, 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 pecado. O momento que Cristo veio, nos libertou de tudo isso. E agora nós somos ministrados pelo Espírito de Cristo. E vivendo conforme o Espírito de Cristo, não somos acusados. Por quê? Porque ele já morreu pelos nossos pecados. Então ele nos libertou de toda essa pecaminosidade. E nós somos livres para vivermos em Cristo, com a mente de Cristo. Portanto, o que a gente conclui no verso 7? A lei é pecado de forma alguma. De forma alguma a lei é pecado. De fato, eu não teria como saber o que era pecado se não fosse por intermédio da lei. Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça. A lei não tivesse dito não cobiçarás, mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça. Por quê?
Onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando veio o mandamento, o pecado viveu dentro de mim e eu fui ferido de morte. Paulo aqui faz uma análise da própria experiência da vida dele, ao mesmo tempo em que considera a existência de todos os homens a partir do seu conhecimento atual da graça divina em Cristo Jesus. Antes de se dar conta de que a lei existia com tamanho vigor, poder, rigidez e de que estava condenado à morte, aquele menino Paulo vivia alegre, feliz, em paz. Com a chegada desses cerimoniais judaicos, de judaísmo, que aquele jovem agora com 13 anos passa a ser responsável pelo cumprimento da lei, bem como na vida adulta, quando as demandas do seu veículo com os fariseus amadurecem suas convicções legais, institucionais e, por fim, quando seu encontro com Cristo, pelo fato que determinou a sua conversão, Paulo chegou à conclusão de que estava morto, porque o salário do pecado é a morte. E o que aconteceu na prática foi que a lei veio a ser a via de acesso do pecado de Paulo, tanto na experiência de Paulo quanto para toda a humanidade. Em vez de conceder vida, a lei produziu condenação. Em lugar de promover a santidade, provocou pecado. Todavia, a responsabilidade pelo pecado não está na lei, uma vez que ela foi criada por Deus para ajudar os seres humanos a ordenar suas prioridades, identificar o certo, o errado, o bem, o mal, e a viver em paz e fraternidade uns com os outros. Portanto, nesse sentido, a lei é santa, justa e boa. O pecado e o seu pai, o diabo, usaram a santa lei de Deus para a finalidade ímpia, que é a morte. E este fato revela quão desprezíveis são o nosso inimigo e as suas artimanhas. Paulo fala da própria intimidade de sua alma, de suas lutas como homem, como cristão, e com o tempo em que se refere a um conflito comum a todos os seres humanos. Até mesmo o crente mais santificado tem dentro de si a semente da rebelião que herdou de Adão, o qual vem sendo explorado pelo diabo, que geralmente em geração, desde a queda. Agora, Paulo é eloquente quando ele usa a expressão fui vendido como escravo ao pecado, para retratar como a semente da rebelião, né, que vem ali para retratar como queda. Como todos nós passamos pela experiência de ser subjugados pelo poder deste mundo e do pecado. Todos nós estamos subjugados pelas acusações das pessoas, pelo sistema mundial, porque nós não nos achamos aptos de nos libertar, de nos tornarmos livres pelo sangue de Cristo. Mas Cristo faz esse chamado: liberte-se, conhecereis a verdade vos libertará. E mesmo após a conversão, o pecado agonizante procura nos ferroar persistentemente. Paulo ainda revela que as nossas lutas interiores provocam todo tipo de tensão, ambivalência, confusão e frustração. Paulo faz uma humilde e honesta declaração em relação à tenacidade do pecado em tentar controlar a vida dos crentes. Tá vendo, irmãos? A lei controla a vida dos crentes. E no verso 18 de Romanos 7, ele se refere ao estado caído do ser humano, como denota a parte inicial. Evidentemente, ele não está dizendo que não pode haver a mínima bondade prática dos cristãos. Paulo usa o corpo como metáfora de um cadáver que pesava sobre as suas costas. Faça isso, irmão.
Lei de Moisés, coloque nas tuas costas. Que fardo mais pesado, mas que era na sua responsabilidade equilibrá-lo, para que não caísse ou alternasse o curso do seu trajeto ao carregá-lo. Entende, irmãos? Precisamos ter equilíbrio na lei. O cristão vive em dois mundos ao mesmo tempo e isto causa muita aflição. Este é o motivo pelo qual a carne batalha contra o espírito e o espírito batalha contra a carne, porquanto são opostos entre si. A vitória contra este inimigo, a disposição dos pecados que persistem em nós, não vem sem muita luta, mas ao longo do nosso tempo, da caminhada cristã e amadurecimento espiritual. Graças a Deus, a vitória vem por Cristo Jesus.